Vou calar a boca. Olá, em mais um vídeo de colaboração entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, nós vamos abordar aqui o tema da doença holandesa. Você tem ideia do que é a doença holandesa? O professor Paulo Gala vai explicar para você, mas eu vou te antecipar. É um fenômeno econômico que acontece com países que são super dependentes dos seus próprios recursos naturais, né? E tem uma história muito interessante de por que ela se chama holandesa, né? Porque ela é caracterizada como holandesa. Tem muito a ver exatamente com um caso que aconteceu na Holanda, em que o recurso natural, no caso o gás, de repente ficou tão abundante por causa de uma descoberta que a economia começou, ao invés de crescer, a diminuir, né? Professor Paulo Gala, nós podemos discutir a questão da doença holandesa do Brasil, que é um problema que nos afeta, relacionando isso ao setor petrolífero? Obrigado pela entrevista mais uma vez. Oi, Fausto, é um prazer conversar com você e com todo mundo. É verdade, essa coisa da doença holandesa é engraçada, né? Porque quem inventou o termo até foi a revista The Economist, né? No final dos anos 70, porque houve essa descoberta que você mencionou de petróleo e gás, né? Lá na Holanda, no campo de Groningen. Esse campo de Groningen tem praticamente 10% de todo o gás da Europa, né? Até brinco que se explodir, acho que esse campo de gás lá explode a Europa inteira, né? De tanto gás que tem lá. E foi descoberto no final dos 60 e início dos 70, e a Holanda começou a ser uma grande produtora de petróleo e gás, algo que não se imaginava, né? E o efeito principal dessa descoberta foi uma apreciação da moeda holandesa na época, se não me falha a memória, era o... Guilder. Guilder, exatamente, na época. E isso começou a atrapalhar a indústria holandesa, a manufatura holandesa, né? E a Holanda, como você bem observou, começou a crescer menos do que seus pares, né? E começou a acontecer uma coisa estranha com a economia, né? A revista The Economist fez essa matéria e falou, olha que curioso, a descoberta de petróleo, que deveria ajudar, na verdade está atrapalhando a economia holandesa, porque está apreciando, sobrevalorizando a moeda, deixando o câmbio muito apreciado, e isso tem atrapalhado e atrapalhou as manufaturas holandesas, né? Então daí que se cunhou esse termo de doença holandesa, depois economistas começaram a estudar mais a fundo, especialmente a turma do Banco Mundial, nos anos 80, e quando todo mundo parou para olhar, de fato, é quase óbvio, né? Você pegar a África inteira, sofre de doença holandesa, né? Nigéria, todos esses países muito ricos em petróleo, eles ficam totalmente dependentes do petróleo. Venezuela é um belo exemplo, né? E não conseguem desenvolver uma indústria, né? Uma manufatura, low-tech, medium-tech, high-tech, especialmente porque a taxa de câmbio continua apreciada, sobrevalorizada, e desencadeia mecanismos de corrupção graves também, porque você tem muito caso de ditadura que fica sendo sustentada pelo petróleo, né? Então, essa discussão da doença holandesa, inclusive, foi derivada depois para a ideia da maldição dos recursos naturais, né? Do resource curse, né? Que tem uma literatura gigante de ciência política e de economia, né? No Brasil, a gente tem um risco muito grande, eu acho, Fausto. Eu não acho que a gente sofre de doença holandesa plena ainda. O nosso câmbio até agora está relativamente desvalorizado, né? Se a gente olhar aí no ano da graça de 2018, 2019 até 2020, a gente está numa posição bem mais competitiva, que ajuda a indústria. Eu acho que lá atrás, na época da descoberta do poço lá de Tupi, né, que virou poço de Lula, aí naquela euforia de Brasil de commodities, houve uma sobrevalorização, uma apreciação do câmbio que também teve a ver com o petróleo, mas a gente ainda não virou, como se diz em inglês, um full-blown doença holandesa. Eu acho que a gente corre esse risco, tá? Vale dizer que em 2019 o petróleo já vai ser o item número 1 da pauta de exportação brasileira, né? A gente produzia 2 milhões de barris dia, já batemos, 1 milhão, batemos 2, com pré-sal vamos a 3, e segundo algumas contas aí, não vai ser difícil chegar em 4 milhões de barris dia da própria Petrobras, talvez aí mais uns 5, 6 anos, o que nos colocaria na posição de 5º ou 6º maior player de petróleo do mundo, né? Veja você, Fausto, quem diria que o Brasil hoje já está quase produzindo a mesma quantidade de barris dia, não muito longe de Irã e de Iraque, né? Então, eu acho que é uma ameaça, assim, que está no ar aí da doença holandesa, e dois bons exemplos também de que petróleo não leva ao desenvolvimento econômico necessariamente, além dos casos africanos, do Oriente Médio, Irã e Iraque também, né? Exatamente. Eu acho que a questão é muito ilustrativa. Porém, eu acho que em relação a esses países que são realmente países muito subdesenvolvidos, como o caso dos africanos, que têm o petróleo, mas realmente não têm o que fazer com ele, né? Eu acho que no caso brasileiro, assim, ainda há o que fazer com ele. Por isso é tão interessante se colocar uma crítica inteligente, uma crítica embasada e fundamentada, no sentido de dizer, bom,
simplesmente vendê-lo, simplesmente extraí-lo, ou deixá-lo extrair por outrem, né, e ele ser vendido no mercado internacional, seria um desperdício de oportunidade, né? Então, o custo de oportunidade dessa opção, na minha opinião, seria muito alto. Eu queria ouvir a sua. Por quê? Porque nós temos uma oportunidade, entendo tanto petróleo, de fazê-lo muito mais do que uma mercadoria, um instrumento indutor de criação de setores e subsetores econômicos que nós ou já tivemos e deixamos de ter, ou nunca tivemos e podemos ter, em que novas empresas surjam, soluções diferentes surjam, tecnologias e pesquisas possam ser feitas, e aí sim transformar aquilo que é hoje um recurso bruto num recurso que se multiplica e se espalha pela economia brasileira, retirando da gente esse espectro, né, da doença holandesa, que no fundo pode acabar sobreapreciando o nosso câmbio por uma venda imediata de um recurso bruto, sem que nós tenhamos a capacidade de, né, viver dentro da economia interna, né, da economia social interna, a esses preços que esse tipo de câmbio sobrevalorizado nos trarão, né? Você acha que está certo esse raciocínio, Paulo? Você acha que faz sentido? Não, eu acho que não só está certo, como você merece seu diploma de economista já. Eu já brinquei aí numa outra conversa nossa que nós já estamos mandando confeccionar o seu título de honoris causa de economista, porque você já virou um economista perfeito, os raciocínios estão cristalinamente claros e é exatamente isso que você falou, né? A maneira simples de você usar o petróleo é simplesmente fazer um leilão, deixar uma empresa lá, talvez a multinacional seja a concorrente mais forte, vai lá, ganha o leilão, extrai o petróleo e vende, acabou, né? Só que essa é a solução simples, mas não é a solução que vai te ajudar a se desenvolver, né? Porque o petróleo, mais do que tudo, conforme você mesmo disse, pode ser uma alavanca do desenvolvimento econômico, né? E vários países souberam usar suas commodities como alavanca para o desenvolvimento econômico, né? Souberam usar o processamento de commodities como uma escada, como um caminho tecnológico, né? O melhor exemplo do petróleo certamente é a Noruega, que tem várias empresas que fazem sondas de perfuração, plataformas, uma potência, vamos dizer assim, industrial do petróleo, né? Até se brincava aqui no Brasil, há anos atrás, nessa discussão do regime de partilha, se o Brasil ia virar a Nigéria, que é o pior exemplo possível do que pode acontecer com um país que tem muito petróleo, ou a Noruega, que é o melhor exemplo possível de um país que administrou bem as suas reservas de petróleo, né? E claro que a nossa meta, estamos indo mais para a Nigéria, infelizmente, mas a nossa meta e o nosso objetivo deveria ser a Noruega. E para isso, isso depende de políticas públicas inteligentes, né? Veja o caso, Fausto, da Noruega, que fez um fundo soberano que hoje tem US$ 1 trilhão, que obriga que todo o dinheiro originado de exploração de petróleo de empresas públicas e privadas na Noruega seja colocado no fundo soberano. Nós estamos falando de provavelmente um dos maiores fundos do mundo que tem ações na carteira. Eles têm US$ 1 trilhão, que é um valor maior do que o PIB norueguês, mas que não deixa o recurso ser adentrado e não aprecia o câmbio da Noruega, atrapalhando o setor industrial norueguês. Então, esse está aí um belo exemplo de uma política pública incrível que deu certo na Noruega, e até se falava aqui na época de fundo soberano, né, que acabou não vingando, até porque o preço do petróleo caiu e outras mais, mas o fato é que o petróleo deve ser usado como uma alavanca para desenvolvimento tecnológico, para upgrading produtivo, fomento de cadeias produtivas, conforme você tem dito. De novo, é uma política pública inteligente, não é a ideia de que você vai fazer um decreto em Brasília e criar uma empresa estatal que vai fazer sonda de perfuração. Longe disso. Nós temos que desenhar mecanismos, desenhar estímulos à la Ásia, né, à la Coreia, à la Japão, à la China e tantos outros exemplos, né, Fausto? Perfeitamente. Sobre essa questão do fundo soberano, eu queria apenas dar um detalhe que eu, enfim, soube pela imprensa em algum desses documentários, que tem tantos aí na TV, né? Esse fundo soberano, ele é tão rico, né, o da Noruega, né, da coroa norueguesa, ele é tão rico que ele parece que é dono de 1% de todos os ativos negociados em bolsa no planeta. Agora você imagina o que é uma fração, 1%, uma fração de 1/100 de todo o volume negociado em bolsa no mundo inteiro. Põe aí, né, Nasdaq, Wall Street, Frankfurt, Japão, quer dizer, a somatória de todo esse capital
1% parece que é propriedade desse fundo norueguês. Quer dizer, e eles lá, por lei, têm isso constituído, né? Uhum. Só podem utilizar esse fundo para fins sociais e educacionais em benefício do povo norueguês. Ou seja, um baita de um exemplo de política de interesse nacional, de interesse social e interno, para fomentar o futuro. Bom, e o resultado está aí. A Noruega é um grandíssimo país, né, que funciona perfeitamente bem, né, tirando uma chacina do Anders Breivik que acontece uma vez na vida, outra na morte, não acontece quase nada de ruim na Noruega, quase nunca, né? Um país perfeitamente funcional e desenvolvido. Mas, Paulo, muito obrigado aí pela colaboração mais uma vez. Deixa eu fazer um humilde agradecimento aí ao seu elogio especial ao meu raciocínio. Eu fico lisonjeado. Eu não sou economista, quero deixar isso claro, embora esteja estudando para vir a ser economista, né? Com 42 anos, olha que aventura, né? No meio de fazer trabalho, fazer canal de YouTube, faço ainda essas coisas também. Mas, principalmente pela disposição de debater, pela sua boa vontade de explicar as coisas para o nosso público. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Você que está nos assistindo, se inscreva no Revolução Industrial Brasileira e se inscreva no canal do Paulo Gala. Você vai ter muito a aprender, tanto aqui como lá. Um abraço. Paulo Gala, pode falar a sua despedida. Obrigado, Fausto. Você está indo no caminho certo. Só um detalhe, a Noruega é um dos países mais complexos do mundo, hein? Veja que interessante como eles conseguiram lidar com o petróleo, construindo complexidade, sofisticação produtiva e sofisticação tecnológica. Acho que vale, eventualmente, até a gente fazer um vídeo no futuro sobre Noruega. Mas parabéns aí pela sua trajetória de economista. Você já será um dos nossos, em termos formais. Informalmente você já é, mas você vai ser em termos formais. Valeu, Fausto, um abraço.